Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas preces em nossas súplicas, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria a primeira solenidade, a primeira celebração do ano civil, que é Santa Maria, Mãe de Deus. Ainda estamos no tempo do Natal, ainda estamos meditando sobre o mistério da encarnação, que é Deus que se faz homem para nos conceder a salvação. E a maternidade de Maria, ela só pode ser vista dentro desse mistério da encarnação. Nós celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, por causa de Cristo. Vocês irão entender o porquê. Esta oração que eu acabei de fazer é uma oração que a igreja já faz desde os primeiros séculos. A vossa proteção, ou sobre a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. A igreja primitiva nunca teve essa dúvida que a Virgem Maria era de fato a Mãe de Deus. Mas existe algo interessante que muitos católicos não sabem. Esse título, Santa Maria, Mãe de Deus, é o mais importante da Virgem Maria, porque todos os outros títulos, todos os outros privilégios que a Virgem Maria possui, é por causa desse primeiro, pelo fato dela ser a Mãe de Deus. Só para vocês entenderem o que aconteceu. Lá no início do século V, o bispo de Constantinopla, Nestório, já não bastava as heresias de Ário, que negava que Jesus era Deus, ou as heresias lá no início da igreja apostólica, que é o docetismo, que negava a encarnação de Jesus. Esse bispo começou a afirmar que Maria não era a Mãe de Deus. Vou citar aqui uma realidade antropológica muito simples, que vocês irão entender o mistério que nós estamos celebrando. Se nós perguntarmos para uma pessoa se a mãe dele é a mãe dele, biologicamente, aquela pessoa vai olhar para nós com um olhar de
espanta. Vejam bem, a nossa antropologia nos ensina que o ser humano é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo, a genética, quem que nos dá? A nossa mãe. Mas a alma e o espírito, quem nos dá é Deus. A nossa mãe, ou a minha mãe, ela não é a mãe do meu corpo. Ela é a mãe da minha pessoa, do Marco, do Padre Marco. A mãe de vocês não é a mãe do corpo de vocês, mas é a mãe da sua pessoa, daquilo que vocês são. Paulo, Sônia, Eduardo, Aline. Então, é a mãe de vocês por inteiro. Da mesma forma, Maria, ela não é mãe de Deus Pai, ela não é mãe da Santíssima Trindade. Ela é a mãe de Jesus. E Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é Deus. Quem que deu o seu corpo, a sua genética para Jesus? Mistério da encarnação, é a Virgem Maria. Mas e a alma e o espírito e a divindade de Jesus? Já era dele, vem da Trindade. Portanto, como Maria não é, como qualquer mãe, não é apenas a mãe do corpo, ela é a mãe de toda a pessoa. Então, celebrar que Santa Maria, Mãe de Deus, quer dizer que aquele filho que a Virgem Maria gerou é o próprio Deus. Certa vez, um padre, quando ele estava lá na sua fase de adolescência, tinha uma funcionária lá na casa dos pais dele. A funcionária era protestante, e ele estava explicando sobre a questão da Ave Maria, que é uma oração que está na Bíblia, é palavras do anjo Gabriel, de Santa Isabel. Aí de repente, quando ele chegou na parte Santa Maria, Mãe de Deus, a protestante, ela protestou. Ela não aceitou que Maria era Mãe de Deus. Mas quem que é aquele que Maria gerou? Não foi o próprio Deus? Ela não deu a divindade, que ela deu foi o corpo. Jesus é o filho dela. Portanto, Nossa Senhora é a Mãe de Deus. Ao mesmo tempo que nós celebramos a maternidade divina de Maria, nós devemos recordar da sua maternidade humana, que é o título da nossa padroeira, Nossa Senhora Mãe dos Homens, ou seja, Mãe de toda a Igreja. São Luís Maria Grion de Montfort nos diz que seria muito estranho se a Virgem Maria gerasse apenas a cabeça e não gerasse todo o corpo. No dia do nosso batismo, nós somos incorporados à Igreja, ou seja, ao corpo místico de Cristo. Somos membros desse corpo. Se Maria é mãe da cabeça, portanto, ela é a mãe de Cristo, a mãe de toda a Igreja, mãe de todos os homens, de todos os seres vivos, de todos aqueles que aceitam a Jesus como Deus, como Senhor. Às vezes a gente prega, né, e tem meditações que Maria se tornou mãe da Igreja dos homens lá nos pés da cruz, quando Jesus diz para ela: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Santo Agostinho diz que mesmo se Jesus não tivesse falado isso no pé da cruz, a Virgem Maria seria a mãe da Igreja de toda a humanidade, de qualquer forma. Ah, mas por que isso? É só nós olharmos para o Gênesis. O pecado entrou no mundo pelo consentimento de uma mulher. Um anjo apareceu para uma mulher. Que anjo que era esse? Lúcifer. Que mulher que era essa? Eva. Foi por onde o pecado entrou. Da mesma forma, Deus quis que a salvação entrasse no mundo. Aí veio um anjo. Que anjo que era aquele? Anjo Gabriel. Que mulher que era aquela? A Virgem Maria. No primeiro, o pecado entrou no mundo por causa da desobediência. Quem é desobediente no final da sua vida acaba se dando mal. E no segundo, a salvação entra no mundo por causa da obediência da Virgem Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa deveria ser a nossa resposta diante dos planos, diante dos projetos, diante da vontade de Deus. Mas, diante desta grande solenidade, desta verdade de fé, que Maria é mãe de Deus, que Maria é mãe dos homens, qual que deve ser a nossa atitude diante de Nossa Senhora? É muito simples: deixar que Nossa Senhora exerça a sua maternidade sobre nós. Toda mãe
ela tem, já é próprio da mãe, aquele cuidado, aquele amor para com seus filhos. Muitas vezes nós somos esses filhos ingratos, não reconhecemos que as nossas mães querem o nosso bem. Às vezes eu atendo crianças, pequenininha, que muitas vezes nem fez primeira comunhão, e os pecados sempre estão relacionados a essa questão. Aí a gente tem que fazer um trabalho para mostrar para a criança que por mais que a mãe, por mais que o pai não fez aquilo que ela queria, não permitiu, mas foi por amor, foi para o bem daquela criança. E muitas vezes, meus irmãos, nós crescemos com uma ingratidão tão grande para com a nossa mãe, para com o nosso pai. E com a Virgem Maria não é diferente. Jesus entrou uma vez na história pela Virgem Maria, e Ele quer entrar novamente para nos salvar pela Virgem Maria. Então nós precisamos deixar que Nossa Senhora exerça essa sua maternidade. O padre Francisco Bamonte, o padre exorcista de Roma, ele relata que certa vez ele estava meditando sobre a maternidade de Maria, e no exorcismo o diabo disse algo interessante, que é uma verdade de fé: senão nós não seríamos devotos da Virgem Maria. O diabo disse o seguinte para o padre: vocês pensam que ela fica lá em cima? Muito pelo contrário, ela fica aqui embaixo, esperando algum coração para palpitar de amor por ela e por Jesus, esperando que um coração peça a sua intercessão, peça a sua ajuda. Como nós bem sabemos, mãe é mãe, o filho pode ser o que for, mas a mãe, ela não desiste do seu filho. Eu me lembro também, só para relatar aqui até que ponto que chega o amor de uma mãe. Uma mulher da alta sociedade, podemos dizer assim, uma mulher culta, cheia de formação e tudo mais, a sua família, uma família tradicional. Infelizmente, o seu único filho, homem, entrou no mundo da perversão, sexualidade desregrada, e tudo isso começou lá na juventude. É um grande erro que os meninos cometem. Eles pensam que eles vão dar conta da situação, mas não dão. Depois aquilo toma conta do menino, e aquilo destrói toda a sua vida, a sua sexualidade, masculinidade, por aí vai. Ele não dá conta. É tipo um vício que não tem mais cura. Então, esse menino começou a entrar no mundo das drogas, foi se pervertendo. Sei que virou um assassino, um ladrão daqueles bem profissional. E certa vez a polícia apareceu para prender o filho, e a própria mãe, sabendo quem era o filho, a mãe não aguentou ver aquela cena. Ela pegou o seu carro e começou a bater no carro da polícia, para que a polícia não prendesse o seu filho. Então, para vocês verem até que ponto que chega o amor da nossa mãe por nós. Agora imagine o amor de Nossa Senhora, da nossa Mãe do Céu. O que Nossa Senhora mais quer é que nós nos convertamos, é que nós sejamos santos, é que nós amemos, adoremos a Jesus, é que nós cheguemos até o céu. E ela faz de tudo para isso acontecer. Mas muitas vezes a nossa ingratidão é tanta, a nossa falta de fé é tanta. Alguns acabam cometendo até um pecado: se eu rezar para Nossa Senhora, eu vou esquecer de Jesus. É mentira, isso é uma tentação diabólica. Todo aquele que encontrou Maria foi porque encontrou a Jesus. E não existe um caminho mais seguro a Nossa Senhora, a salvação, se não for por Nossa Senhora. Monsenhor Ascânio Brandão, um autor da Teologia Ascética e Mística do século XX, ele conta uma história antiga que eu pessoalmente me emociono muito quando eu vejo isso daqui, porque nos mostra como que é o amor da nossa mãe e sobretudo da nossa Mãe do Céu. Prestem atenção nessa pequena lenda. Há uma lenda que traduz a delicadeza do coração materno. Um moço apaixonado por uma criatura perversa e má sujeitava-se a todos os seus caprichos, à custa dos maiores sacrifícios. Um dia, fez-lhe ela a monstruosa exigência de arrancar o coração materno e levar. Impossível, diz com desespero o jovem, pois não terás o meu amor, retira-te. O pobre infeliz apaixonado
desvairado e cego, acaba por satisfazer o criminoso desejo do viperino objeto de seu louco amor. Mata a desventurada mãe, arranca-lhe o coração e o envolve quente e palpitante numa toalha. Foge desesperado e, ao atravessar uma montanha, tropeça e cai violentamente sobre o solo pedregoso. Uma voz se ouviu, saindo do coração materno em sangue, voz carinhosa e mansa: machucou-se meu filho. É assim o coração materno, nenhuma ingratidão o vence. Assim é o coração de Nossa Senhora, Mãe do Céu, pela criatura que nos seduz e tiraniza. Consumamos um crime, ferimos o coração de Maria pelo pecado, pela multidão de nossos crimes. Arrancamos-lhe o coração com tanta maldade. Vem o sofrimento, e nas pedras do caminho agreste da vida, tropeçamos e caímos violentamente. Quedas de reveses e doenças e perseguições e desprezos e calúnias. Vendo-nos em terra feridos, pergunta-nos carinhosamente o coração de Maria: machucou-se meu filho? Ó, quero salvar-te, quero curar-te das feridas do caminho, meu filho ingrato. Então é muito bonito e muito forte isso aqui que eu acabei de ler, porque assim é o coração de uma mãe. Apesar da ingratidão que os filhos têm, da rebeldia, do ódio que muitas vezes gera contra ela, cego por causa do pecado, das feridas interiores, a mãe não deixa de amar o seu filho, muito menos a nossa Mãe do Céu, que nos quer que cheguemos até o céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse novo ano que está iniciando, vamos mudar de vida, vamos nos converter, vamos ser pessoas melhores, vamos buscar a santidade, vamos ter vida interior. Se você não dá conta, se você é pecador, se você é fraco, se você cai, confie a Nossa Senhora, se consagre a ela, reze o terço todos os dias, que vocês verão que a vida de vocês irão se transformar. Então, que Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio, nesse tempo do Natal, gere o seu Filho em nossos corações. E que São José, nós que estamos no ano de São José, ele que teve a missão de guardar, de zelar pela Sagrada Família, que ele zele também por Jesus em nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.